sobretudo com a volta de Jesus Cristo. Aí eu preguei Eclesiastes 4. Vamos abrir a Bíblia? Já está aberto? Eclesiastes. E depois de Salmos. É interessante. É muito interessante. Eu não tinha visto a beleza, a grandeza do texto. Já? Amém? Eu pediria para vocês só curvar a cabeça, conteúdo. Senhor Deus, nesse momento, nós vamos abrir Sua palavra. Sua palavra é santa. Sua palavra corrige. Sua palavra ensina. Sua palavra é básica para a nossa salvação. Nós sabemos que só Tua graça pode nos levar ao céu. Mas, Senhor, a Tua palavra nos anima. A Tua palavra nos dá esperança. E é por isso que nós também temos dedicação especial para ela. Porque não só passamos a conhecer o Senhor como autor, mas a gente precisa também conhecer o Senhor que é o Deus que indicou tudo isso para os seus nomes especiais. Senhor, que Teu Espírito nos abençoe, nos ensine, que Ele é o nosso professor, nos dê inteligência suficiente, nos dê compreensão, nos dê memória, para que a gente guarde tudo que vamos falar agora, porque são palavras de salvação. Tudo isso entregando nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Redentor e ao nosso Rei, que irá para sempre. Amém. Eclesiastes, capítulo 4, de 1 a 16. Eu vou ler, porque é bonito, a leitura é fácil. Então eu olhei de novo para toda a injustiça que existe nesse mundo e vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choraram, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava, porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Verso 2, por isso cheguei a essa conclusão. Aqueles que morreram são mais felizes. Imagina a conclusão. Por isso cheguei a essa conclusão. Aqueles que morreram são mais felizes dos que continuam vivos. Porém, mais felizes de todos. São aqueles que ainda não nasceram. Imagina. São aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que aconteceram. São versos. Também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas em tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser, mas é melhor ter pouco numa mão, com paz e espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito.
satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha, deixando de aproveitar as coisas boas da vida. Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se aquentar. Mas um sozinho, como é que ele vai aquentar-se? Dois homens podem resistir ao ataque que derrotaria dele se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. O moço pobre, mais sábio, vale mais do que o rei velho sem juízo, já que não aceita conselhos. O homem pode muito bem sair da cadeia e se tornar o rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre. Eu pensei em todas as pessoas que vivem nesse mundo e imaginei que existe entre elas, em algum lugar, um moço que tomará o lugar do rei. O último capítulo nos diz, que é o 16, o número de pessoas que um rei governa é muito grande. No entanto, quando ele deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele faz. Tudo é ilusão e tudo corre atrás do governo. Texto livre. Diz os estudiosos que é o texto mais humano, é o texto mais humano que tem na sabedoria espírita. É o texto que até hoje, veja bem, Salomão que escreveu Eclesiastes há 3.000 anos atrás. Ele escreveu isso lá no ano 1000 antes de Cristo. A gente já passou 2000 depois de Cristo, aproximadamente 3.000 anos atrás. Salomão escreveu isso, essa sabedoria. E a gente conhece a história de Salomão. Salomão é filho de Davi. Salomão teve dificuldades de chegar ao reinado dele, mas aquele rei dele era de Deus. E ele teve uma conversa, antes de assumir o reinado, de ser rei de verdade. Ele teve uma conversa com quem? Com quem? Salomão teve uma conversa franca. Com quem? Com Deus. Não se lembra? Deus chegou para ele e disse: rapaz, novo, bonitão, você vai ser rei. Você tem uma descendência espetacular. E foi o rei Davi que passou 40 anos e passou por Israel. O que é que você quer de mim? E Salomão, se fosse eu, talvez ele dissesse: eu quero ser muita coisa. E Salomão humildemente disse: me dê sabedoria e compreensão para que eu governe o seu povo. Isso para Deus. Deus disse: estou satisfeito com sua resposta. Agora, Deus era toda a inteligência do povo. E Salomão, até hoje, na história do povo, tinha alguns filhos muito ricos. Mas até hoje a história conta que foi o homem mais rico que tem na história da humanidade. Então, Salomão só quis ter sabedoria. Com sabedoria, a gente chega muito longe. Com sabedoria, e com Deus por perto, a gente faz coisas impossíveis. A gente faz coisas inimagináveis. Porque com Deus, como Salomão preferiu, só com sabedoria. Ele foi hoje. Teve momentos difíceis, que era humano, como todos nós temos, mas ele soube desvencilhar. Ele, por fim,
ele era um homem cativo a Deus. E faz muito sentido esse texto. Se vocês tiverem oportunidade, tem essa oportunidade de olhar, hoje é 8 da manhã, leia esse texto de novo, Eclesiastes 4, e você vai ver o quanto isso está inserido em nossos momentos agora, em nossas vidas. Porque nesse texto a gente vê que a dor dos oprimidos. Hoje a gente percebe isso no nosso dia a dia. As pessoas sendo massacradas, as pessoas, os mais pobres, sendo roubados, sendo desprezados, sendo jogados ao lixo, descartados. As pessoas, hoje no mundo, tem quase, dizem, aproximadamente 1 milhão de pessoas famintas. Mas o mundo nunca teve tanta comida, irmão, como tem hoje. Uns têm muito, depósitos grandes, as dispensas enormes, e que o arroz vence nas prateleiras. Sabe o que fazem? E joga fora. De tudo que a gente produz, 30% é jogado fora, no lixo. E esses 30% que nós jogamos fora, dá para alimentar 1 bilhão de pessoas passam fome. Então nós temos comida em excesso. Mas a gente vê quando o Salomão diz que a opressão se vai de as lágrimas dos oprimidos se terem os console. Isso está no versículo de 1 a 3. Eu estou fazendo uma síntese. A gente vê hoje, vamos nos reportar hoje. Hoje a gente está vivendo, eu não sei quem acompanha na internet, mas com certeza já ouviram falar da roubalheira do INSS. Todo mundo praticamente passa pelos jornais hoje. É meio escondido, mais fácil. Pessoas ricas, pessoas que não tinham necessidade. E que vai prejudicar os que estão necessitando, que não têm vencido. Correto. Mas, quase, muito mais da maioria, ganha o salário mínimo. Quanto é o salário mínimo? R$ 1.500 e poucos reais. Aí o que acontece? Ontem eu disse maravilha. Eu fui só para comprar uns frutos negócios e deu 100 tantos, 126. Disse a maravilha, como é que as pessoas vivem? Mas ela não come isso. Agora, vamos assim. As pessoas têm uma loja. Era muita gente. Era 2, 3 milhões de pessoas. Sabe o que eles faziam? Eles tiravam 60, 70 reais. Daí uma nossa ideia de ganhar 500 contos. Coitada, que a maioria velhos, analfabetos, ou procuradores que vai lá pedir também deu um pedacinho para eles. Nem via, nem ligava para aqueles fundos. E as pessoas roubaram 6 bilhões de reais de quem mais precisa. 70 com 60 pontos não vê. O pobre não percebe. É pouco, mas é porque ele pensa que é muito. E para ele, quando juntou, ele comprou Ferrari, ele comprou caminhão, ele comprou barco, ele tem apartamentos, ele tem mansões, ele vive ostentando brincos de ouro, maços de dinheiro, jogando dinheiro para cima, tudo roubado de quem mais precisa, do oprimido. E Salomão diz no verso
de uma igreja. Os oprimidos choram. Mas não tem consolador. Vai para a justiça proíbe, lá na CPI, que esses ladrões depõem. Chega lá, todo mundo fica. Justiça também. Eles são ladrões, talvez até piores, e recebem também. E só quem chora são os oprimidos. Mas a opressão não é só dessa forma. Você oprime meu irmão ali. Você oprime a sua empregada. Você oprime a sua empregada. Chega lá, você contrata uma moça que vai ser empregada. Tem pessoas que gostam desse termo, não empregada mesmo. O tempo está correndo. Porque que ela vai receber o salário. Mas deve vir um salário de 800 contos, 600 contos. Não tem nem a carteira assinada. Você tem que acertar. Se ficar doente, ele volta para fora, não quer nem saber. Não tem seguridade. E o que é que acontece? Chega lá, sabe que é irmão lá da Bela, vai à rua com a irmãzinha ali, chega lá, compra uma avental para ela azul, cheio de mamado. Não é assim? E bota para vestir. Você aqui na minha casa, você vai trabalhar assim, com essa roupa diferenciada. Para quê? Para humilhar mais quem chega lá, conhecer a serviçal, alguém que não é da família, alguém que está prestando um serviço, todo trabalho é dele, meus irmãos. Mas tem trabalhos que são de menor importância. Mas todo trabalho me satisfaz aqui. Você vai querer precisar, mas não precisando ser mulher. O opressor é assim. Isso é na fábrica. Isso aonde quer que você passe. Aonde quer que você seja empregado, sempre tem alguém querendo tirar um sarro da sua casa. Muitas vezes, um chefe de turma, alguém que supervisiona, nem trabalha, mas fica pegando no pé, fica implicando, fica debochando daquele que é o primeiro. E Salomão diz muito bem que essas pessoas observam o sofrimento humanicista que entristece com a justiça. Ele vê o poder dos opressores e o abandono dos oprimidos. A repetição da frase, não tinha que nos consolasse. Revela uma sociedade sem compaixão. O autor chegou ao extremo existencial. Melhor não nascer do que ver tanta maldade. Melhor não nascer, o Júlio disse, nenhuma, a morte, o sofrimento humano, às vezes é tão dolorido. Salomão diz, eu disse para o Neto Genero, era melhor, talvez, não ter nascido. Não são palavras minhas, são palavras bíblicas. Porque o mundo está tão desleal, o mundo está tão covarde, que é melhor. E ele diz no texto, é melhor morrer do que estar vivo. Por fim, ele diz, é melhor nem ter nascido desses dois confrontos, morrer ou não ter. Ele diz, era melhor nem ter nascido a terceira opção, para não ver o que acontece debaixo do sol. Mas a gente sabe disso, e isso são sinais da volta do Redentor. Continue olhando para cima, continue seguindo o alvo, que Jesus Cristo está voltando. É nosso única redenção, a nossa única esperança, irmãos. Essa esperança é que vai nos dar força para correr atrás. Porque sem ela não teria. E já acabou meu tempo. O segundo texto de 4 a 6. O segundo texto de 4 a 6. A inveja e o vazio do trabalho. Também vi
todo trabalho, toda destreza em obras provém da inveja. É que alguém trabalhar, querer ser mais rico do que você. Diz a irmãzinha mesmo. Mas eu vou trabalhar com fome, eu não vou dar nada para ninguém, eu vou dar maltrato, causa rasgada. Mas é só para quebrar a estrela. Não, velho. É um pecado terrível. É o 10º pecado. Então, ele diz isso, Salomão. E ele chega mais à frente. Ele não quer desestimular que você trabalhe. Agora você trabalha com paz, com dignidade, com respeito. É que você ganhe, mas não pode ser usureiro. Você vai uma agiota, irmãzinha, pede 100. Deixa, ele só entrega 70. 30 dele. É roubo, está roubando, está explorando. Mas muitos fazem assim, uma agiota é isso. Não vagabundo preguiçoso, que não quer trabalhar, quer ganhar mole na vida de uma pessoa sofrida, miserável. Porque a pessoa só toma empréstimo, vai colocar também aqui, no pescoço em cima. Então ele diz isso. Ele diz que o preguiçoso é um tolo. O trabalho cresce em paz. Mas ele diz: o todo preguiçoso que usa as mãos e se destrói pela inércia, pela. Ficar dentro de casa deitado. Que pé que o senhor está aqui? Ou que mudar? Ou que está chovendo? Não consegue. E ele já trabalha com muita gente. Mas, uma nuvenzinha a mais, as pessoas não acho que vai chover, me constipado. Quando faz sol também reclama. Ele está sempre na ociosidade. E o homem que Deus criou foi para se movimentar. A gente ainda acorda com criança e levanta, não paga mais, senão a gente morre mais cedo. Ele disse que o tolo é assim, preguiçoso. O ambicioso que enche as suas mãos de trabalho e perde a paz. Minha mãe já dizia: é melhor uma mão do que 2 voando. Já ouviram isso? É melhor uma mão do que 2 voando. Isso não é ser amarelo, não é segurança. Você dorme em paz, mas você enche as 2 mãos, você compra desordenadamente, você se divida desordenadamente e depois vai correr atrás. E você sabe o que tem? Não dorme. Chega em casa e toma remédio para dormir, porque o amanhã está ali aterrorizando. Está esperando qualquer hora o cobrador chegar na sua porta. Está esperando qualquer hora. Hoje as pessoas mais inescrupulosas fazem isso. Entrega a vida para um cigano. O cigano vai e entra dentro da sua casa, desrespeitosamente. Leva sua televisão, leva seu freezer, leva sua cama, humilha todo mundo dentro da sua casa para receber fruto de um roubo que foi uma jornada fora do mundo. Então é melhor. O cristão deve trabalhar com propósito. O cristão deve trabalhar com propósito e não por comparação. Eu quero ser mais rico do que ela. Não. Isso tem Colossenses 2:22. Paulo diz isso. Diz isso com muita categoria. O descanso do Senhor é melhor. O descanso do Senhor é melhor que riqueza sem paz. A bênção da comunhão está nos versos 7 a 12. Eu só tenho mais de 2 outra vez eu voltei de vaidade debaixo do sol. Ao homem sem ninguém. Preste atenção, isso é interessante. Outra vez eu voltei de vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém. Não tem filho nem irmão. Contudo, não cessa de trabalhar, e os seus olhos se fartam.
de os seus olhos se partam de riqueza. De riquezas. E nunca pergunta: para que trabalho privo a minha alma? Também isso é vaidade e infamória do trabalho. Tem pessoas que hoje é comum, sobretudo, irmãos, entre as mulheres, essas mulheres modernas, que se chamam inteligentes, dizem o seguinte: essas diretoras de empresas, CEO de empresas, elas dizem o seguinte: eu não vou parir agora não. Na época de fertilidade, na época boa, eu não vou parir não. Vou me realizar profissionalmente e economicamente. Depois eu tomo uma decisão. Se devo ou não devo ter filhos. Mas esquece que a velhice está batendo fome. E viver sozinho é triste. Salomão, eu vivi. Outra vez eu voltei e vi vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, não tem filho nem irmão, contudo não cessa de trabalhar, de seus olhos se partam de riqueza. Mas na frente diz também: melhor serem dois. Porque se você, irmão, em um determinado sozinho, for atacado, se tiver um companheiro, uma companheira, é muito mais fácil tomar, de ir para cima, ou de se defender. E ele é mais ainda, irmão, que a senhora não viu quando eu comecei. Salomão diz que o texto esse é Eclesiastes 4 é o texto mais humano que a sabedoria bíblica escreveu. Que o mundo ele fez para aquele povo, mas é o homem de hoje com esses mesmos dilemas. E ele diz: se dois dormem e faz frio, se tiver um companheiro, uma companheira, se atentos, se encostam melhor. Mas a usura, a riqueza, a vaidade, a comparação, a competição, deixa as pessoas não quererem a família. E a gente não esqueça, meus irmãos, os filhos, irmãos, nessa vida vem isso. Os filhos são promessas de Deus. Os filhos são presentes de Deus para os seus filhos especiais. Os filhos têm muitos transtornos, e a Bíblia não é assim. Mas no momento exato, os filhos são suas primícias, são seus presentes. Voltou a mostrar a solidão do homem egoísta. Trabalhe em conjunto. Se você trabalha dois, traz melhor resultado. Ajude nas quedas, sustento, ajude o outro para levantar-se. Calor mútuo, cuidado e conforto, e força combinada. A união gera resistência. Ele disse que é mais fácil você quebrar um pauzinho de marmeleiro, uma varinha de marmeleiro. Agora, irmão, é de pega uma vara de marmeleiro com uma força que você tem, sua paciência. A varinha é minha filha. Mas quando fizer um feixezinho, consegue? Não consegue. Tem que ir com machado. Ou tem que chamar alguém, ou tem que botar uma boa e uma pesada, nem coisa assim. Mas uma varinha só e pá. Então, essa é a força combinada, é o que faz a diferença. A vida cristã é vivida em comunhão. Está em Hebreus 10, 22 a 25. Onde há amor e unidade, Deus ordena a bênção. E o Salmo 133 diz: como é que os irmãos vivem. Salmo 133. E vamos, por fim, vamos só dar uma pincelada rápida aqui.
a vaidade do poder e da popularidade. Aqui ele diz, Salomão diz, é melhor um jovem pobre e sábio do que um rico, velho e sensato, tolo, burro. É melhor um jovem. Por quê? Porque o tempo passa. Todo mundo vai passar. E alguém tem que substituir. E quando você morre, daqui a 2 anos, está esquecido. Seus seguidores já não te seguem mais. E vai para o caminho. Daqui a dia se lembra muito pouco de você. Mas quem está no poder, sem lembrar. Quem está no auge é quem está assim. A sabedoria do jovem pobre é sobre uma teimosia de um rei arrogante. O texto mostra a estabilidade da família do rei. O povo se encontra com o novo rei, mas logo se esquece dele. A glória não é passageira. Poder e humildade, temor a Deus, é para fazer. Somente o reino de Cristo é eterno. Meus irmãos, cheguei a veio daquele negócio assim. Cheguei ao meio-dia. Eu fico agradecido por vocês, tiveram paciência. Ninguém cochilou. Que bom. Ninguém cochilou. Que Deus mantenha vocês assim. Que Deus mantenha vocês sem cochilar. Já vi, a gente é muito pouco a igreja. 3 dias. 3 horas. Hoje de sábado, umas 3, quer dizer, 3, 4, 5 horas por semana, só não é nem o dia que a gente vem aqui na chega aqui, muitas vezes, não perdeu a oração de Deus, está longe dele, está afastado dele, não fez a lição de casa, não leu a Bíblia, esqueceu de orar e muitas coisas. A gente chega aqui e não se importa. Não se importa muito bem com as palavras da advertência. Às vezes se sente até ofendido, porque alguém diz, desperte do seu sono, saia da sua mansidão, saia da sua indolência, da preguiça, desperte. Porque a gente não pode viver como nos dias de Noé, não. A gente não pode viver como nos dias de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas viviam, faziam tudo exagero. Mas acredito, volto a dizer, acredito, faziam menos do que a gente faz hoje. Hoje a gente deve fazer mais, a humanidade. Então, Deus está horrorizado com seus filhos aqui. A grande maioria está horrorizado. Vai voltar. Mas não vai voltar mais com criancinha, não. Um beijo, uma manjedoura, todo mundo achando bonitinho, fofinho. Ele vai voltar agora com um juiz. Ele vai voltar com uma foice. Ele vai colher. Ele vai fazer a cega dos filhos dele que tiveram paz, tiveram comunhão, que viveram com ele, que obedeceram, que caíram, que sofreram, que passaram por decepções. Mas tudo isso faz parte da nossa preparação para o Senhor. A gente, tudo que a gente passar por aqui, fique sabendo que não é castigo de Deus. Deus não castiga seus filhos. Fique sabendo, todas as dificuldades, irmão, que a gente passa por aqui, é preparação para a nossa vida eterna. A gente não pode tirar da cabeça, é o foco, que essa mortezinha aqui, essa mortezinha marabunta, mas que incomoda a gente, ela vai passar. A Bíblia, Jesus Cristo, como? Cadê esse negócio todo? Você trouxe derruba todo mundo. Você não magoou as pessoas, você não separou as pessoas mais íntimas, mais amigas, separou pai de mãe, filhos, de pais, casais. Você não trouxe tristeza. Você não existe mais. Cadê a lágrima? Irmã Rosinete, hoje que a gente chorou ali no meio da noite. Cadê? Já não vai mais rolar.
tem melhor esperança do que isso é quem nos muda, isso é quem vai dar força. Vamos levantar a igreja, vamos correr atrás, vamos visitar o povo. Eu já visitei, mas não canse não, volte. Volte. O Espírito Santo é quem nos toca, o Espírito Santo é quem nos carrega, é Ele quem nos dá vontade, mas a gente precisa levantar essa vontade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Quem vai ver? Não. É você. É você. Quando você escolher, encerre nossa atividade hoje de manhã, tarde e demais. Encerre essa atividade. Deus te abençoe. Amém.